Certo, tá gravando. Muito boa tarde. Feliz Natal para todos vocês. Eu tô gravando esse vídeo literalmente às 5 horas do dia de Natal. Eu me chamo Anderson, faço parte aqui da fraternidade. Vocês já me conhecem do vídeo sobre Assunção, mas hoje eu venho aqui basicamente para falar sobre as origens do Natal. Por quê? Bem, na verdade, por um motivo bem simples, acho que todos vocês já viram em algum momento que a alegação de que o cristianismo tomou uma religião, tomou uma festa pagã e cristianizou, enfim, e daí veio o Natal, etc e tal. Basicamente eu quero responder essa alegação aqui hoje. E o que eu vou fazer é apresentar para vocês algumas noções acadêmicas e científicas sobre esse assunto, tá? Eu não pretendo aqui defender que Jesus nasceu de fato no dia 25 de dezembro. Dizer que isso é uma data histórica. Eu acredito nisso, mas eu pessoalmente não acho que uma discussão quanto a isso seja frutífera. Eu não acredito que as evidências que nós temos hoje em dia sejam suficientes para cravar que de fato Cristo nasceu no dia 25 de dezembro. Eu acredito nisso, mas não pretendo defender aqui. Eu só vou basicamente investigar junto com vocês de onde é que vem essa alegação que o 25 de dezembro é simplesmente uma apropriação de uma festa pagã anterior, do cristianismo no caso, né? Ahn, Bem, hoje em dia, a academia, hoje em dia não, desde muito tempo, a academia tá dividida em duas hipóteses. A primeira hipótese é a que vocês estão vendo aqui no slide. Ela basicamente diz que ela se chama hipótese ou teoria da história das religiões. Ela basicamente afirma que o festival da Natividade e o do Natal eles foram influenciados ou se não simplesmente tiveram a intenção de suplantar dias de festas pagãs que estavam sendo celebradas nessas datas específicas, no caso 25 de dezembro. Né? Existem divergências sobre quais seriam essas festas pagãs. Uns dizem que é Saturnália, né? Outros dizem que é a festa do Sol Invictus. E dentro dessa hipótese também existe a noção de que o imperador Constantino teria tido um papel especial dentro dessa tomada, dessa instituição do Natal como uma festa litúrgica no Império Romano, ali no Império Romano cristianizado, depois da paz de Constantino. E isso a gente vai analisar aqui também, tá? Essa é a primeira hipótese. Na outra hipótese, a gente tem basicamente a teoria do cálculo, que basicamente a teoria do cálculo foi apresentada a princípio como uma oposição à teoria das religiões, à hipótese das religiões, da história das religiões. Mas hoje em dia a gente já entende que ela está mais para pode servir não como uma oposição completa, mas até como complemento. E ele basicamente vai defender que os adeptos da teoria encontram evidências de que o aniversário de Cristo foi determinado de forma independente, recorrendo a certos tipos de especulação cronológica. E aqui existem umas distinções que a gente precisa fazer. Em primeiro lugar, para provar que o Natal não tem origem pagã, não basta simplesmente apresentar uma fonte cristã anterior ao século IV que aponte ou que mostre o 25 de dezembro como uma data possível para o nascimento de Cristo. Uma coisa é existir a data existir como possibilidade e outra coisa é existir uma festa específica litúrgica para comemorar essa data específica. Como a gente vai ver aqui, especulações sobre o dia do nascimento de Cristo já existem há muito tempo no cristianismo, desde o século II, desde o século I, na verdade, mas enfim. Mas nem por isso existiam de fato festas litúrgicas próprias para essas datas propostas, tá? Outra coisa que a gente tem que discernir quanto à hipótese das religiões é que, eu não falei aqui, mas eu tô voltando, é que existe aqui várias sutilezas dentro mesmo dos teóricos que defendem essa hipótese. A versão mais extrema, que infelizmente é a mais divulgada, é basicamente aquela que a igreja, ou o cristianismo no geral, se apropriou da festa pagã deliberadamente e intencionalmente para facilitar ou mesmo controlar os povos pagãos que estavam se convertendo. Essa é a versão mais extrema da religião, ou da religião não, perdão, da hipótese. E aqui eu estou me embasando na eu vou deixar todas as fontes do que eu estou dizendo na descrição, tá? Eu estou me embasando na pesquisa de uma historiadora chamada Susan Rowe. Ela é PhD em História Litúrgica. Ela escreveu um livro sobre isso e ela define que essa versão mais extrema, que aponta para essa tomada deliberada do cristianismo,
da data pagã anterior é a versão menos embasada nas fontes. Na verdade, hoje em dia a gente já pode dizer que não tem embasamento nenhum nas fontes, certo? Vamos lá. E a teoria do cálculo, como eu disse, ela não é necessariamente uma oposição à teoria das religiões. Ela foi apresentada assim, mas a partir de 1980 ela passou por algumas mudanças, porque ela foi alvo de algumas críticas. E a teoria do cálculo, infelizmente, ela é menos divulgada e dentro da academia ela é, digamos, ela é minoria. Existe na minha visão, existe uma tendência para derrogar a teoria da hipótese das religiões, mas não necessariamente uma tendência a assumir totalmente a teoria do cálculo, certo? Na verdade, parece que pelo menos o ponto principal, que é a identificação do 25 de dezembro como anterior ao século IV, isso já está se tornando quase que um consenso entre a academia, mas eu não vou afirmar categoricamente, tá? Certo, feita essas distinções, eu vou passar aqui para um olhar mais como é que se diz, detido em cada uma das hipóteses. Uma coisa, essas definições que eu apresentei aqui não são definições minhas, tá? São de historiadores. O primeiro é do professor Bradshaw, que ele escreve no Oxford Handbook of the Christmas, então do dicionário da Universidade de Oxford, né? E esse aqui é basicamente do professor Philip Northfatt. Ele é um defensor da teoria do cálculo. Ele também é da Universidade de Oxford, tá? De historiador da Universidade de Oxford. Ela, como eu disse para vocês, essa teoria do cálculo ela passou por um período, digamos, de morte, mas ela depois foi ressuscitada em 1980, tá? Mas voltando aqui para o olhar mais detido à teoria da história das religiões. Basicamente eu apresentei a definição básica, né? E aqui eu estou apresentando o que um dos principais defensores e idealizadores dessa hipótese defendeu. Esse texto está citado naquele livro da Susan Rowe que eu citei na estante. E eu estou optando para apresentar só o Bolt aqui, porque primeiro esse vídeo não é para ser um vídeo assim muito detido. Eu pretendia fazer um artigo sobre isso, só que como a discussão não é tão simples, eu vi que não ia dar tempo para publicar no dia exatamente de Natal e eu queria fazer uma coisa exatamente para o dia de Natal. Então eu decidi fazer um vídeo que ele vai ser um pouco mais grosseiro. Então eu não vou apresentar as coisas em detalhes aqui, tá? Vou apresentar basicamente as conclusões. E o Boltz, ele foi um dos principais idealizadores dessa hipótese. Ele não é o primeiro, mas de acordo com a Susan Rowe, ela diz que a pesquisa dele, né, certamente é o estudo mais confiável e mais citado sobre as origens do Natal, que se enquadra no território da hipótese da história da religião. É a monografia do Bernard Bolt, tá, de 1932. E aqui eu já apresento uma coisa interessantíssima. Ele diz: o Natal e a Epifania surgiram no início do século IV. Essas festas pagãs foram comparadas às solenidades pagãs do solstício de inverno, e isso estava certo. Foi dito que a igreja havia cristianizado as festas pagãs, e isso estava errado. As festas pagãs podiam servir como ponto de partida e como estímulo, mas o Natal e a Epifania nada mais fizeram do que desenvolver elementos que eram autenticamente cristãos, e essas festas deram ao ano litúrgico toda a sua dimensão e equilíbrio. A Susan Rowe acrescenta ainda, no caso não está aqui no slide, né? Eu vou ler aqui a citação. Ela acrescenta: com relação à base específica da hipótese da história da religião, Bolt apoia a influência das antigas festas de solstício na determinação do dia 25 de dezembro como a data da festa de nascimento de Cristo. O termo aqui é importante. Para Bolt, a influência não é o mesmo que tomar emprestado uma prática por completo, e há um grau de sutileza no processo. A igreja cristianizou certas práticas não cristãs e tolerou outras como um mal menor. Nesse caso, de acordo com Bolt, a igreja pretendia estabelecer uma contrafesta em relação à festa pré-cristã. Então veja, há uma sutileza aqui que se perdeu completamente no debate público sobre isso. Mesmo entre os defensores da história das religiões, né, eles têm o trabalho de fazer essa sutileza. Foi o que eu disse para vocês, a versão mais extrema, que é mais divulgada, não tem embasamento nas fontes. E desde 1932 já se fazia essa distinção. Isso aqui, como eu disse, é um dos principais, se não o principal,
idealizador da história das religiões, tá? Então ele já faz essa distinção que se perdeu completamente. E mais, de acordo com o que a própria Susan Rowe apresenta em termos de reação a essa pesquisa de Boltz, muitos historiadores já nessa época iam exatamente nessa mesma linha aqui. E mais, outros apresentavam como uma contraposição de fato. A igreja criou uma festa para contrapor, mas não para tomar a festa anterior para cristã, tá? No caso, eu não sei se eu já falei isso, mas qual festa era essa? Se era Saturnália, se era o Sol Invictus? Isso se discute, mesmo nessa época ainda se discutia qual festa seria essa. Mas, com o passar do tempo, foi basicamente defendido que era a festa do Sol Invictus. E tudo que eu vou dizer aqui sobre o Sol Invictus se aplica também a Saturnália. Mas eu vou, pelo menos em termos de falta de fontes para embasar a tese. Eu vou falar sobre a Saturnália mais lá pro fim do vídeo, tá? Olha, basicamente, e eu também não falei isso, basicamente as duas teorias, elas padecem, do ponto de vista da academia atual, elas padecem de um mesmo problema, que é a falta de fontes explícitas para falar que demonstrem o que está sendo defendido, tá? Por exemplo, uma das coisas que a Susan Rowe vai apontar é que não há entre os cristãos do século IV, inclusive Santo Agostinho e outros, que falam sobre o Natal, não há qualquer vestígio, qualquer memória dessa intenção deliberada, dessa suposta intenção deliberada de tomar uma festa pagã. Não há. Eles simplesmente não citam, muito pelo contrário. Agostinho, em algumas obras dele, ele parece acreditar que 25 de dezembro é de fato uma data histórica, que Cristo de fato nasceu no dia 25 de dezembro, e não cita nada sobre essa questão de se apropriar de uma festa pagã, etc. E tal. E a gente vai ver aqui mais na frente que existe aqui uma questão de coincidência muito grande, tá? Aqui eu estou apresentando a conclusão da Susan Rowe sobre essa hipótese. É aquilo que eu falei sobre a coincidência. Um paralelo forte e marcante com um fenômeno anterior implica necessariamente em causalidade. Na ausência de provas sólidas e incontroversas contemporâneas ao fenômeno em si, até que ponto podemos afirmar com credibilidade que o início da festa de Natal teve como principal impulso o contexto cultural não cristão circundante? Mesmo argumento indutivo forte não é, em virtude de sua probabilidade relativa, transformado em argumento dedutivo. Então o que ela está basicamente dizendo é que, pelo fato de ser muito semelhante e de acontecer basicamente na mesma época, isso não implica necessariamente que houve uma tomada, certo? Porque o cristão e o pagão compartilhavam essa questão do simbolismo com o sol. Vocês já devem ter visto por aí essa ideia de que Cristo é o sol da justiça, o verdadeiro sol, o sol do mundo, a luz do mundo. Então, e eu vou demonstrar isso mais para frente, essa ideia desse simbolismo já estava no cristianismo muito antes do século IV. E coincidentemente, era também um simbolismo compartilhado com os pagãos da época sobre o sol, a divindade solar, no caso, né? E aí pode ter simplesmente uma questão de coincidência, né? E não necessariamente uma apropriação, entendeu? Isso aqui são todas as sutilezas que, infelizmente, a gente não tem no debate público geral. Aqui eu estou apresentando a conclusão mais recente de um historiador. Ele é o Joseph Nonowicz, ele parece ser polonês. Ele não é um defensor da teoria do cálculo, tá? Inclusive o Joseph, ele diz basicamente, explicitamente, que não existe, antes do século IV, nenhuma fonte cristã que diga que Cristo nasceu no dia 25 de dezembro. Mas é possível ainda. Eu conheço um artigo que basicamente desmonta essa opinião do Joseph, tá? Mas isso não é consenso, muito pelo contrário, na verdade, o que parece é que, de fato, há, sim, pelo menos implicitamente, mas eu vou falar sobre isso depois. Mas quanto a essa questão da apropriação, o Joseph diz o seguinte: pode-se afirmar que, se a criação da natividade tinha como objetivo principal substituir a celebração pagã ou sua desarraigação, acho que eu li certo, enfim, então seria necessário colocar uma nova festa cristã em 1º de janeiro em vez de em 25 de dezembro. Embora não tivesse a noção de um nascimento em seu nome, ela se adequava à correlação do nascimento de Jesus, porque abria o calendário e o ano litúrgico. No processo de escolha do dia 25 de dezembro como oferta do nascimento de Jesus, foi muito mais importante o simbolismo da vitória da luz associada ao solstício de inverno
e uma harmonização conveniente dessa data com a celebração do ano litúrgico do que o desejo de substituir as celebrações antigas. Então veja, é um pesquisador que está falando agora, literalmente agora, 2024, nesse ano. Ele diz que essa questão de simplesmente querer substituir as celebrações antigas é balela, não tem respaldo real. Ele diz ainda, deixa eu ver se eu botei aqui, botei. As comparações entre Cristo e o Sol aparecem em todos os sermões e outros roteiros da Natividade por um motivo muito simples. Essa linguagem foi usada pela Bíblia ao falar da vinda do Salvador à Terra. Não há base para a alegação de que o principal motivo para o uso de tais comparações era a celebração do nascimento do Sol, comemorada em Roma em 25 de dezembro. Mesmo isso aqui é altamente controverso, já vou falar sobre isso, tá? Se fosse esse o caso, essas imagens apareceriam apenas nos sermões pregados em 25 de dezembro. Entretanto, elas também apareciam em homilias pregadas em outras estações e mesmo nas escrituras, nos textos, no caso, né, erro de tradução, perdão. E mesmo nos textos da Natividade, eles nem sempre se referiam às festas de inverno, mas à Páscoa da primavera. Então veja, é um pesquisador de 2024 que não é um defensor da teoria do cálculo, dizendo que essa questão de apropriação já é batida, praticamente não há base nenhuma para se defender isso. Então veja, existe aqui toda uma questão de coincidência da festa, toda uma questão de simbolismo, toda uma questão de conveniência, então, e principalmente de fontes. Não há fontes, não há nada que nos indique que houve de fato essa apropriação. Então, mesmo em sua versão, digamos, menos favorável ao cristianismo, a teoria da história das religiões, na verdade, é favorável. Aponta, na verdade, um processo de coincidência e um processo de contraposição mesmo, a uma festa pagã anterior, entende? Pelo menos entre aqueles que defendem a linha do Bolt, né? E são muitos os que defendem. Hoje em dia a gente já tem uma outra vertente que diz que não tem nada a ver, entende? Então, mesmo dentro da hipótese das religiões, existem uma série de sutilezas que devem ser feitas, que devem ser verificadas, e que hoje em dia está cada vez mais desacreditada, certo? Repetindo, para não dizer que foi desonesto, houve de fato, entre os defensores dessa hipótese, alguns que diziam que houve uma apropriação deliberada, enfim, da festa pagã anterior. Mas isso não é embasado pelas fontes, tudo bem? Agora, vamos continuar aqui com a questão do Constantino. Olha, a questão do Constantino é uma coisa engraçada, porque a Susan Rowe fala sobre isso. Dentro da teoria da hipótese das religiões, durante muito tempo, ela foi simplesmente repetida. Não houve nenhum esforço para analisar criticamente alguns pressupostos que essa teoria fazia. E como eu disse, entre esses vários teóricos, uns diziam que Constantino teve uma participação importante nessa apropriação da festa. Só que à medida em que a coisa vai ser analisada criticamente, isso vai cair totalmente por terra. E o que basicamente eu vou fazer aqui é citar 5 historiadores diferentes dizendo que não tem nada a ver, tá? A primeira deles é a Susan Rowe, que eu já citei aqui umas 10 vezes. Ela diz na página 116 e 117 do seu livro que qualquer influência direta que Constantino ou um evento político que ele dirigiu possa ter exercido sobre o início da festa de Natal é altamente controversa na literatura. Várias indicações contrárias podem ser apresentadas. Uma objeção retorna à questão sobre se o Natal era celebrado pelos donatistas no norte da África antes de seu cisma com o cristianismo principal em 311, com base no sermão 202 de Agostinho, que os criticava por não celebrarem a festa da Epifania junto com a igreja ocidental principal. Isso aqui é outro ponto, aliás, tá? Existem evidências interessantíssimas e fortes. Fortes não, né? Depende do que você considera forte. Não vou dizer assim. Vou dizer que só existem evidências de que os donatistas celebravam a festa do Natal no dia 25 de dezembro antes do século IV, certo? Aí ela diz, se o Natal tivesse sido, de certa forma, estabelecido antes de 311, então Constantino não poderia ter desempenhado nenhum papel no início da festa, certo? Isso é um dos pontos que ela diz. Aí ela diz aqui, continuando.
Uma questão mais relevante diz respeito à presença física de Constantino em Roma durante o período em que o Natal foi supostamente instituído sob sua proteção. Dois pontos levantam sérias dúvidas quanto à viabilidade de sua influência direta. Primeiro, o fato de Constantino ter começado a construção de uma nova cidade de Constantinopla em Bizâncio a partir de 324 e ter permanecido com sua sede lá até sua morte, retornando a Roma somente no período de 18 de julho de 326 até o final de setembro daquele ano. Esse período compreende a segunda metade do seu reinado como imperador e o fim do período durante o qual o Natal pode ter sido estabelecido. Considerando que o Natal parece ter se originado em Roma, apesar do caso norte da África, a ausência do imperador sugere que ele poderia ter exercido relativamente pouca influência pessoal na introdução de uma novidade festiva dentro da igreja cristã. O segundo ponto relacionado diz respeito à evidência de que o Natal não foi estabelecido em Constantinopla até bem mais tarde, aproximadamente em 380. Nenhuma evidência existente prova que o próprio Constantino pretendia replicar essa legislação, sobrepondo um dies natalis cristão sobre o Natalis Solis Invicti em qualquer uma das cidades. Então, existe aqui o ponto nevrálgico, que é a questão do Natal ter sido instituído em Constantinopla, a própria capital de Constantino, só muito depois, em 380. Enquanto que em Roma, né, foi estabelecido bem antes. Então, por que diabos ele estabeleceria em Roma, mas não em Constantinopla, que é a sede de seu governo? Então, esquisito, né? Isso é o que Susan Rowe diz. Mais recentemente, o Thomas Talley, que é basicamente o Talley, não sei pronunciar esse nome, enfim. O Thomas, ele é o responsável por, digamos, ressuscitar a teoria do cálculo em 1980. Não sei se eu já falei aqui, mas a teoria do cálculo ela foi meio que ignorada durante um bom tempo. Durante uns 60 anos aí, em 1980, o Talley ressuscita ela, tá? E, como eu disse, muito parte dessa questão de ignorar a teoria do cálculo foi fruto de uma simples repetição que acontecia na academia, em que ninguém olhava criticamente pro que estava sendo apresentado pela hipótese das religiões, tá? Da história das religiões. E aí, em 1980, o Talley apresenta uma obra magistral, defendendo e ainda pontuando que a hipótese do cálculo ainda é forte, certo? Aí o Talley diz aqui: os dados aqui apresentados convidam aqueles que argumentam que Constantino estava pessoalmente interessado no estabelecimento em Roma do Festival da Natividade de Cristo no Natalis Invicti a abordar o problema duplo da presença limitada de Constantino em Roma e a evidente ausência do festival de 25 de dezembro no calendário festivo da nova capital cristã de Constantino durante sua vida. Sem essa abordagem, o apelo ao sincretismo de Constantino dificilmente pode ser considerado satisfatório. No caso, a Susan Rowe, ela escreve depois do que o Talley publicou essa tese, tá? É por isso que ela repete o mesmo argumento. Isso aqui é eu acho que, dada a minha pesquisa, eu posso dizer que isso aqui é basicamente um consenso já na academia, tá? Que não tem base. Agora eu estou citando aqui o Nofat, que eu já citei sobre a teoria do cálculo, né? Foi a definição dele que eu apresentei ali. O Nofat vai na mesma linha. Ele diz assim: entre as alegações mais populares, mas também menos confiáveis, que foram posteriormente associadas à teoria da história das religiões, está a ideia de que a transformação do Dies Natalis Solis Victi em Natal foi decretado por Constantino o Grande, como parte de seu programa geral de elevar o cristianismo à religião principal do Império Romano, fundindo com sua própria piedade solar. Além da falta de evidência das fontes, essa tese não leva em conta o fato de que Constantinopla, a cidade inaugurada pelo próprio Constantino em 330 como a nova capital do seu império, teve que esperar até 380 para a introdução efetiva dessa festa. Então, além de não ter evidência em fonte, tem esse problema do Natal só surgir em Constantinopla em 380. Outro historiador que vai no mesmo caminho é o Joseph Nomovitz, que eu citei aqui na estante, né? Ele agora em 2024, ele diz: Constantino poderia ter tido alguma influência direta sobre o estabelecimento dessa festa em Roma ou em Belém? Eu acho que não é Belém aqui, acho que foi erro de tradução meu, tá? Mas enfim. É bem sabido que, após a vitória sobre Licínio em 324, Constantino esteve na Itália apenas uma vez, quando veio comemorar o seu 20º aniversário do seu governo. Em 18 de julho de 324, ele fez uma entrada solene na cidade eterna. Ele permaneceu lá por pouco mais de 2 meses. Depois de deixar Roma no final de setembro, ele nunca mais voltou à antiga capital, como Talley provou. Ele nem mesmo veio para a celebração do 30º aniversário de seu governo, em 336. Ele o celebrou solenemente em Constantinopla
Em Roma foi celebrado sem a presença pessoal do imperador. Ele passou os últimos anos de sua vida no Bosforo. Portanto, Constantino passou apenas um curto período em Roma em 326. Não há nenhuma indicação de que ele estabeleceria um feriado nessa época. Se, no entanto, ele tivesse introduzido uma festa em Roma, certamente teria feito mesmo na nova capital, Constantinopla. Aqui o Joseph indo pelo mesmo caminho. E outra coisa, o Joseph ele vai falar de uma influência indireta no sentido de que, olha, Constantino proclamou a paz de Constantino, isso permitiu que o cristianismo se desenvolvesse suas práticas, sua liturgia, e daí surgiu o Natal. Então ele fala de uma influência indireta de Constantino no estabelecimento do Natal, mas nenhuma evidência de uma influência direta, tá? É esse tipo de influência direta que o Joseph fala. E aqui, por último, eu estou apresentando só a conclusão de uma historiadora chamada Vânia Stancheva, eu acho que é assim que se pronuncia. Ela apresenta outros argumentos para além do Talley, só que eu não vou apresentar aqui porque é muito grande e não é objetivo, então eu vou apresentar só a conclusão. Ela diz assim: concluindo, gostaria de dizer novamente que não temos informações diretas ou indiretas, nem mesmo uma sugestão de qualquer conexão do imperador Constantino, o Grande Primeiro, no caso, com o estabelecimento do Natal ou da atividade em 25 de dezembro, nem em Roma, nem em Bizâncio ou Constantinopla. Então, né, essa questão de Constantino é bullshit, como se diz na internet. Ela surge basicamente com a reforma, né? A gente sabe que a reforma ela começa a divulgar uma série de questões sobre esse processo de paganização do cristianismo. E entre isso veio a questão da participação de Constantino no estabelecimento do Natal. Mas isso chegou a ser repetido academicamente falando, mas não foi analisado criticamente. E quando foi analisado, ele caiu por terra. Certo, agora eu vou continuar aqui com a teoria do cálculo, tá? Eu nem sei de quem é essa citação, mas basicamente a teoria do cálculo difere-se um pouco da anterior. Ela não está muito preocupada em estabelecer quando a festa litúrgica em si surgiu, mas sim entender qual o raciocínio que levou os cristãos a estabelecer o 25 de dezembro como uma data possível para o Natal. Em linhas muito gerais, essa data seria apenas um corolário de outra data, que é o 25 de março, que seria a data da concepção de Cristo. Hoje em dia mesmo, a gente comemora a anunciação no dia 25 de março, tá? Já estabelecida no calendário cristão muito antes do século IV. Esses cristãos concebiam a vida de Cristo como um círculo perfeito, sem frações de tempo. Então, assim, o cristão, para essa época, ele entendia a vida de Cristo assim: tudo que aconteceu nele não houve frações de tempo. Ele, por exemplo, ele não viveu 33 anos e um dia, 33 anos e 2 meses. Então, tudo na vida de Cristo foi perfeito. Então, se ele foi concebido no dia 25 de março, e existe essa noção de tempo perfeito na vida de Cristo, então a gestação dele durou exatamente 9 meses. Então, 25 de março, 9 meses depois, 25 de dezembro. Então, existe toda essa ideia. É claro, eu estou apresentando isso assim a grossíssimo modo, tá? Porque eu não quero que esse vídeo seja muito detido. Mas é basicamente isso, tá? Eu vou ler aqui. Eu não lembro de quem é essa citação, mas eu acredito que é do Nofat. Mas com certeza eu tirei de um dos artigos. Todas as citações que eu tirei aqui são de artigos, tá? Eu não me lembro qual é exatamente, mas eu vou deixar tudo que eu deixei aí na fonte. Inclusive, muitos dos artigos que eu estou citando aqui estão traduzidos para o português numa página do Medium. Eu estava lendo em inglês e acabei encontrando essas traduções. Inclusive, recomendo muito que leiam, tá? Se vocês querem entender mais a situação. Continuando. É o simbolismo cósmico desse tipo que inspirou a liderança da Igreja de Roma a eleger o solstício de inverno, 25 de dezembro, como aniversário de Cristo, e o solstício de verão, 25 de junho, como de João Batista, suplementado pelos equinócios como seus respectivas datas de concepção. Embora eles soubessem que os pagãos celebravam um festival em homenagem a um Sol Invictus naquele dia, isso não os preocupava e certamente não desempenhou nenhum papel da escolha do Natal para a data. Da escolha da data para o Natal. Lembrei de quem é essa citação. Essa citação é de um pesquisador chamado Stephen
Hymans, Stephen Hymans, acho que é assim que se pronuncia, tá? O Hymans, ele tem assim um papel importantíssimo, porque, como eu falei para vocês, a teoria do cálculo ela foi ressuscitada pelo Tales lá em 1980. Só que, mais recentemente ainda, o Hymans, além de ir contra a ideia, como vocês estão vendo aqui nessa citação, além de ir contra a ideia de que foi simplesmente uma apropriação, ele vai apresentar assim evidências fortíssimas que demonstram que a existência de uma festa para comemorar o Sol Invictus é altamente controversa. Veja, hoje em dia a principal fonte que a gente tem para dizer que os romanos celebravam essa festa é um cronógrafo que data do ano 354. E nesse cronógrafo tem uma passagem lá que se diz que no dia 25 de dezembro comemora-se a vitória do Invicto. Só que assim, isso é muito indireto. Não existe nenhuma confirmação de que é de fato a celebração do Sol Invictus. Isso é muito indireto. Isso poderia ser, inclusive, a própria celebração da vitória de algum imperador, alguma coisa assim. Então é muito indireto. E o Hymans provou que é muito tênue a evidência de que de fato existiu uma festa para celebrar o Sol Invictus no dia 25 de dezembro. É muito tênue para isso. E aí isso vai dar um baque ainda maior na hipótese de que foi simplesmente uma apropriação, tá? O Han Foster, que é um papirologista, ele vai na mesma direção e ele começa a questionar a própria autenticidade da citação desse cronógrafo. Claro que isso não é consenso ainda, tá? Mas já há quem questione que essa citação ao Invicto, lá no cronógrafo, é uma interpolação posterior e não fazia parte do texto original. Então, assim, ele vai demonstrar que é altamente controverso. Eu deixei essa passagem aqui para mostrar que, mesmo hoje em dia, o Hymans não é um defensor da teoria do cálculo, tá? Nem o Hyman, nem o Foster. O Foster defende uma hipótese que não é nem a teoria do cálculo, nem a teoria da história das religiões. Na verdade, o Foster critica muito a teoria do cálculo. E ele diz basicamente que o Natal surgiu, primeiro, a coincidência do simbolismo com o Sol, o fato de cristãos peregrinarem para Roma, e daí, dentro dessa peregrinação, uniram-se o útil ao agradável e surgiu a festa do Natal, aproveitando o simbolismo do São Invictus, só que não devendo praticamente quase nada à festa pagã. Mas isso é uma terceira teoria que eu não vou abordar aqui. Eu só expliquei assim para vocês entenderem que o Hymans e o Forte não são exatamente defensores da teoria do cálculo, tá? Aí tá. Aqui eu estou citando uma passagem do Santo Hipólito de Roma. Santo Hipólito, ele cita no comentário Daniel, cadê? No comentário Daniel, ele diz assim: para o primeiro advento Nosso Senhor na carne, quando ele nasceu em Belém, 8 dias antes das calendas de janeiro, 25 de dezembro, o quarto dia da semana, quarta-feira, enquanto Augusto estava em seu 42º ano, enfim. Existem questionamentos quanto à autenticidade dessa passagem de Santo Hipólito, mas existe um historiador chamado Thomas Schmidt, que ele demonstra que essa passagem é provavelmente verdadeira, e mais, ele demonstra que, mesmo que não seja verdadeira, existe uma outra obra também de Santo Hipólito, também datada antes do século IV, em que Santo Hipólito nos diz que Cristo foi concebido no dia 25 de março. E claro, tendo em mente aquela noção de que a vida de Cristo foi perfeita, dizer que Cristo foi concebido no dia 25 de março é basicamente dizer que ele nasceu no dia 25 de dezembro. Então, uma coisa leva a outra. Então, por mais que, mesmo que essa citação não seja verdadeira, existe uma outra de Santo Hipólito que é verdadeira, que faz essa associação pelo menos implícita, tá? Existe um outro texto, só que dessa vez aqui é um pouco mais distante, muito mais distante, né? De Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele escreve no século IV, e esse texto eu tirei aqui do livro sobre a Trindade, na edição da Paulus, tá? Acho que tá no... Perdão, deixa eu olhar aqui. Certo, é no livro 4, capítulo 5, página 158. Como eu disse, é a edição da Paulus, tá? E aí, Santo Agostinho diz assim: existe a crença de que ele foi concebido no dia 25 de março e no mesmo dia sofreu a paixão. Veja, não só a crença de que Cristo foi concebido no dia 25, mas ele sofreu a paixão também no dia 25 também. Assim, o sepulcro novo, onde foi colocado, onde ninguém havia sido sepultado e nem haveria de ser, é como o seio virginal onde foi concebido, e
onde semente algum humano foi depositado. Santo Agostinho aqui defendendo a virgindade perpétua, né? Mas é outra coisa. Diz a tradição que ele nasceu no dia 25 de dezembro. Portanto, 25 de março a 25 de dezembro contam-se 266 dias. 276 dias. Número em que o 6 repete-se. Número em que é o 6 repetido 46 vezes, tá? Então, veja, Santo Agostinho está fazendo referência a uma tradição anterior que identificava o nascimento de Cristo no dia 25 de dezembro, a concepção no dia 25 de março. O que ecoa e muito para o que o Santo Hipólito está falando já muito antes de Santo Agostinho, século III. Então, a evidência de essa citação de Agostinho, e existem outras citações, como o Sermão 202, que foi citado lá pela Susan Rowe, que demonstram que existia de fato, antes do século IV, essa noção de que Cristo foi concebido em 25 de março, e muito provavelmente, eu não vou cravar com toda certeza aqui, muito provavelmente também a noção de que Cristo nasceu no dia 25 de dezembro. E como eu disse, havia também a noção de que Cristo teve essa vida perfeita, que foi exatamente 9 meses. Então, mesmo que tenhamos só fontes do século III dizendo que ele foi concebido no dia 25 de março, é só um salto, um passo muito pequeno para concluir que ele nasceu no dia 25 de dezembro. Então a gente tem essas duas citações aqui, uma de Santo Agostinho e outra de Santo Hipólito. Agora, eu tô quase acabando, tô ficando sem água. Uma última coisa, novamente, sobre a teoria do cálculo, que hoje em dia ela é mais defendida pelo Felipe Nofat, né? Ele diz assim: na minha versão do argumento, a teoria do cálculo não é interpretada como uma alternativa contundente a todas as outras teorias que questionam as origens do Natal como prática litúrgica, mas sim como uma explicação suplementar que supostamente nos ajuda a entender melhor por que os cristãos antigos tardios estavam dispostos a considerar o dia do solstício de inverno como uma data possível para celebrar o nascimento de Cristo. E aqui ele basicamente vai dizer que não existe certeza sobre o porquê exatamente essa data foi assumida. Ele oferece a teoria do cálculo como uma hipótese altamente provável para a recepção dos cristãos para essa data. Então a gente já pode ir concluindo, porque eu já estou quase acabando o vídeo. A gente já pode ir concluindo que é muito incerto, para falar a verdade. Existe uma incerteza grande sobre por que os cristãos assumiram 25 de dezembro como data do nascimento de Cristo. A hipótese do cálculo, na minha opinião, oferece uma explicação bem interessante, mas hoje em dia, dadas as conclusões do Hymas, dos Nofat e também do Foster, é muito difícil, muito difícil defender que foi uma simples apropriação deliberada maquiavélica por parte da igreja. Muito difícil. Isso não tem embasamento nas fontes, tá? E aqui eu vou falar pela última vez sobre a Saturnália. A Saturnália é um caso ainda pior que o Sol Invictus, porque o Sol Invictus ainda tem aquela questão lá do cronógrafo de 354 e tal, ainda que seja questionado hoje em dia, mas enfim. Mas a Saturnália ainda é um problema pior. Por quê? Porque não existe absolutamente nenhuma fonte que nos diga que a Saturnália foi comemorada no dia 25 de dezembro. Ao contrário, inicialmente a Saturnália ela foi comemorada no dia 17 de dezembro e ia até o dia 23. Perdão, dia 23 não, até o dia 20. Só depois, com a reforma, foi até o dia 23, mas nunca, em nenhum momento, em nenhuma fonte é apresentado comemorado no dia 25 de dezembro, nunca. E mais, a Saturnália não é uma festa de solstício, é uma festa que tem a ver com a celebração da colheita, enfim. O que a gente pode dizer sobre a Saturnália, e isso aqui vai refletir o que essa fonte que eu estou apresentando apresenta, inclusive tudo que eu estou dizendo aqui sobre a Saturnália vem dessa fonte, é que é o seguinte, vamos pensar assim, suponhamos que o Sol Invictus seja verdade, tá? Nós temos três coisas que acabaram coincidindo. A Saturnália, que é comemorada até o dia 23 de dezembro, ainda é muito próximo do dia 25. O Sol Invictus, que supostamente foi comemorado no dia 25 de dezembro. E o Natal. Agora sim, o fato dessas três coisas serem comemoradas quase que na mesma época, tornaria praticamente impossível que o cristianismo, depois de se tornar a religião principal do império, passasse incolume de todas as influências
que o circundava, certo? Isso não significa que o cristianismo ele tomou para si uma festa anterior. Ele pode muito bem, como foi demonstrado aqui, ter desenvolvido dentro do seu próprio seio uma noção de que Cristo nasceu no dia 25 de dezembro, certo? Então, o que a gente tem nessa Saturnália é, por exemplo, uma influência de certos costumes que eram praticados na Saturnália, que por força cultural se mantiveram dentro da celebração ou foram transferidas para a celebração do Natal, a festa litúrgica do Natal. Isso não significa, não há nenhuma evidência de que a igreja tenha feito isso deliberadamente. Na verdade, se a gente for olhar para a Idade Média, existem alguns padres que criticam o povo ferrenhamente por manterem alguns costumes que mais tarde são associados à Saturnália. O que a gente tem é um processo quase que inevitável, não vou dizer impossível, mas quase que inevitável de apropriação e de continuidade histórica de algumas práticas, entende? Agora sim, essa conclusão é da historiadora Toff Orso, enfim, não sei pronunciar o nome dela, enfim, Orsolia Toff. Ela diz assim: o Natal cristão, lentamente descolorindo as tradições da Saturnália pagã, prega a paz, a solidariedade para com os necessitados e o respeito mútuo. Embora tenha mantido algumas características da celebração secular, o maior benefício da interpretação cristã da antiga festa romana é o destaque na benevolência, na reconciliação uns com os outros, porque essas coisas servem como chave para o desenvolvimento e são essenciais para a sobrevivência de nossa civilização. Então veja, ela escreve isso no artigo The Roman Saturnalia in the Survival of that Tradition Among Christians. Enfim, é basicamente o que eu disse. Existe aqui uma força cultural muito forte que impeliu a população no geral a manter ou transferir certas práticas da Saturnália que estavam alinhadas com as práticas cristãs para a festa de Natal. Isso não significa uma apropriação, significa basicamente uma coincidência cultural, certo? Não é que o Natal surgiu dessas duas práticas, mas sim que certos elementos dessas duas práticas anteriores acabaram sendo transferidos para o Natal de maneira natural. Mas ainda assim existem, pelo menos quanto ao Sol Invictus, altos questionamentos que a gente pode fazer. Claro que eu estou falando aqui no campo da hipótese, tá? Então a Saturnália, assim como o Sol Invictus, não tem nada que se diga que a igreja deliberadamente e maquiavelicamente assumiu a Saturnália como uma festa pagã e substituiu para controlar o povo. Não existe nada quanto a isso. Certo, acho que eu terminei por aqui, eu tô ficando quase rouco já, tá? Muito obrigado para aqueles que assistiram até aqui. O vídeo acho que foi rápido até, mas essa era a minha intenção mesmo. Feliz Natal para todos vocês, tá? Deus abençoe todos, salve Maria. Até a próxima. Eu vou publicar o vídeo sobre a Assunção já lá para ano que vem. Eu prometo que vou publicar, porque eu realmente não tive tempo para parar e preparar o vídeo, tá? Mas eu quis trazer essa discussão aqui sobre o Natal para o perfil da Fraternidade. E como eu disse, todas as fontes que eu citei aqui estão na descrição do vídeo. Muito obrigado, valeu, tchau, tchau.